Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, pensamento positivo para a semana começar com o pé direito e cheia de boas energias. No meio-dia, segunda é dia da saúde e do bem-estar. Hoje a conversa vai ser sobre distúrbios do sono. É daqui a pouquinho. Agora a gente começa com notícias vindas direto da redação de jornalismo. A qualidade do combustível é determinante para garantir uma longa vida útil do veículo. Pensando no consumidor, e pesquisadores e estudantes da UFAM monitoram alguns postos de gasolina da cidade. O LAPEC, Laboratório de Pesquisa e Ensaio de Combustível da UFAM, realiza periodicamente pesquisas em postos da bandeira Equador. Alguns procedimentos são realizados ainda no local e outros são feitos em laboratórios da universidade. O projeto ele visa formar alunos que tenham essa noção de análise de combustíveis, que traga os alunos que estão começando a graduação para o laboratório. Então é uma forma de incentivar e até mesmo de trazer a população, quando ela está sabendo que nós estamos fazendo essas análises. Que a Universidade Federal do Amazonas, ela tem esse tipo de projeto que analisa o combustível da cidade de Manaus, porque você abastece e não sabe se o seu combustível realmente está de acordo com o que você espera. A qualidade é determinada principalmente por meio da análise de resíduos e da quantidade de álcool presente na amostra. O nível aceitável é de 26% a 28% de álcool na composição. Outro teste realizado é em relação à bomba, verificando se o consumidor paga pela quantidade certa. Para a distribuidora, é uma maneira de estabelecer confiança com os clientes, mostrando a qualidade dos combustíveis. É importante, para trazer transparência, ter uma instituição com a credibilidade da UFAM e uma instituição centenária, com um laboratório que faz análises mais complexas do combustível, que são mais complexas do que as comuns que são feitas no posto. Então esse tipo de iniciativa tem esse fim. Quem ganha com o estudo é o consumidor, que tem direito a exigir um laudo mostrando a qualidade do combustível que compra. E os motores agradecem. É bom pela segurança, não só da confiança, mas dos veículos também, né? Que a gente sente uma qualidade de combustível bom, puro, e o carro sente também, né? Olha só, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com a nossa conversa do dia sobre distúrbios do sono. Mas antes, vamos de música? Rian Ramalho canta pra gente. Elevo os olhos para o monte de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem ao rei. E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre no horizonte, a luz que enche toda a terra. Ei, acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. A minha fé não vê Cristo morto, mas que ressurgiu. E a canção do Cordeiro vai ressoar como um alto mar. Justos são teus caminhos, Pai.
Os distúrbios do sono consistem nas dificuldades relacionadas àquele sono gostoso, né? O sono tem 4 fases e cada uma delas é responsável por uma atividade diferente. Dificuldades em qualquer uma das fases do sono podem trazer prejuízos ao curto e longo prazo. Mais de 100 distúrbios do sono e ao despertar aí já foram identificados. Hoje nós falaremos sobre o ronco e a apneia com o Dr. Kaufmann. Seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista pela primeira vez. Verdade, muito obrigado, Bia. É um prazer estar aqui contigo no teu programa. E confere o que eu falei aí, existem 4 fases. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Na verdade, essas 4 fases incluem momentos, né, que vão ocorrendo durante o sono, né? A primeira fase é uma fase assim, inicial, onde existe um momento de ainda um pouco de vigília, né? E é uma fase do início do sono. Aquele soninho leve, que qualquer coisa se acorda, né? Exatamente. Aí existe a segunda fase, que é uma fase mais prolongada, né? Onde existe um relaxamento geral do nosso organismo, da musculatura, movimentos, batimentos cardíacos também diminuem um pouco, até a terceira fase, que é um prolongamento quase dessa fase. E a última fase, que é a mais importante, que é a fase do sono profundo, né? A fase do sono REM, que significa Rapid Eye Movements, quer dizer, movimentos rápidos oculares. Nessa fase você tem liberação de picos de adrenalina, em alguns momentos, e aí uma taquicardia, que muitas vezes pode acontecer, aumento da pressão arterial. É por isso que muitas vezes não se entende por que a pessoa, às vezes, dormindo, pode ter um infarto do miocárdio. E geralmente ocorre nessa fase, né, que é no final na alta madrugada, quase pela manhã, em que acontece. A minha mãe teve um AVC dormindo, será que tem a ver? Possivelmente, sim, sem dúvida. E justamente nessa fase. E então, doutor, digamos que aquele sono que todo mundo quer ter, né, tranquilo, que você dorme a noite toda, tem a ver com essas fases de tudo tá bem direitinho, digamos assim? Sim, sim. E na verdade, isso é fundamental, né, para o nosso metabolismo acontecer de uma maneira correta, né? Então, os distúrbios do sono, e dentre eles, principalmente o ronco, e uma situação mais delicada, que seria a apneia do sono, vão trazer uma série de alterações metabólicas, né, do nosso organismo, e principalmente circulatórias, né? Então, podendo ocorrer alterações da pressão arterial, hipertensão arterial e uma série de doenças cardíacas que podem advir dessa situação. E a gente pesquisando, a gente viu que tem 100 aí distúrbios. É isso mesmo? Na verdade são situações um pouco que se divergem, né, de uma para outra, né? Existem até problemas de ordem neurológica que podem determinar isso. Mas, de uma maneira geral, o problema do ronco e da apneia está muito relacionado à questão respiratória, né? Eu queria, então, que a gente entrasse especificamente nesse assunto e que o senhor explicasse para mim de uma forma, assim, porque de bem didática, o que seria o ronco e o que seria a apneia. Sim. O ronco, na verdade, é um ruído causado pelo movimento, né, das partes moles da garganta. Então, a úvula, que é a campainha, né, uma língua projetada para trás, uma obesidade onde você tem aumento do volume desses tecidos. Então, numa situação mais comum de respiração bucal, né, você tem movimento desses tecidos moles. E esse movimento causa um ruído, e esse ruído seria o ronco, né? Numa situação mais extrema, você pode chegar até a apneia. O que é a apneia? A apneia é uma paradinha rápida da respiração, muito rápida, né? Na verdade, existem alterações da pressão de gás carbônico no nosso organismo, e isso faz com que, de oxigênio e gás carbônico, com que você tenha um despertar. Então, geralmente, a apneia, você vai ter uma paradinha respiratória, mas vai despertar. Mas pode acontecer de não despertar?
Bom, é uma incidência ínfima, mas evidentemente que existe essa possibilidade. Tem uma colega de trabalho que disse que o marido dela, ele tinha assim, em média 20 apneias por noite. É possível? É possível, é possível. E esse é um problema seríssimo, porque com certeza, além... A pessoa que não dorme direito, ela vai ter uma qualidade de vida diminuída. Ela vai ter, aquela pessoa que tem uma sonolência diurna, ela tem toda a sua capacidade vital de alguma maneira diminuída. E nesse caso, doutor, ele operou, se eu não me engano era disso, a gente vai falar mais profundamente depois, e diz que está voltando, pode acontecer então, isso? Porque na verdade, você tem, para que ocorra o ronco, distúrbio, você tem que ter um distúrbio respiratório, numa situação normal. Esse distúrbio respiratório pode ser intranasal, problemas de sinusite, problemas de obstrução nasal por aumento das partes moles que tem no interior do nariz, que são as conchas nasais, desvios do osso e da cartilagem nasal, desvios do septo. Na garganta, por trás do nariz, existe um tecido que é muito comum em criança, que são as adenoides. E tem muitas crianças que têm aumento das adenoides. E o aumento das adenoides geralmente, é uma causa muito frequente de ronco e até apneia na criança. Nossa. E quando a gente fala em ronco, normalmente a gente pensa em obesidade. A gente muito ouve, nossa, você está fora do peso, você está gordo, por isso que você está roncando, vamos diminuir aí o peso. É uma relação verdadeira? Total. Quer dizer, eu não digo total, porque existe o magro que ronca também. O magro que ronca é aquele que tem uma micrognatia, ele tem uma mandíbula menor, né, projetada um pouco para trás, e essa projeção da mandíbula um pouco para trás faz com que a língua se projete para trás também. E isso pode determinar o ronco. Isso é fácil de ver. É só você olhar o perfil de uma pessoa, você tem que ter a ponta nasal na mesma altura do queixo. Quando você tem um queixo para trás, você tem uma mandíbula projetada para trás. E isso vai projetar a língua para trás e vai causar o ronco. Esse é o ronco que ocorre no magro. Pode também ocorrer no gordo, lógico. Certo. Agora, a pessoa que tem um aumento do volume corporal, ela engorda por um todo. Então, ela também engorda nas partes moles da garganta. O diâmetro da garganta também diminui pelo aumento do volume desses tecidos. Então, você tem um espaço diminuído para a passagem do ar. Consequentemente, o ronco. Que, lógico, que é muito mais frequente na pessoa com sobrepeso ou obeso do que numa situação normal ou num magro. Uma pergunta popular, assim, né, que normalmente a gente também ouve, é porque às vezes o povo de casa tem aquela perguntinha ali, então eu vou fazer o papel dele. Normalmente também a gente, porque você está roncando? Porque quando eu durmo para cima eu ronco, de barriga para cima. Qual é a relação? Assim, porque nessa postura, justamente os tecidos moles da garganta vão se projetar para trás também, muitas vezes. E aí existe a possibilidade maior de vibração e contato dessas estruturas. Por exemplo, a campainha, a úvula tocando a parede posterior da garganta, da faringe. Ou então a base da língua. Nessa posição, a possibilidade é muito maior. E quais são outras causas do ronco, além desse, da obesidade? Existem outras causas? A primeira coisa, quando um paciente chega contigo no consultório, você já dá uma olhada e se você vê uma situação de sobrepeso, você já foca direto aí. Tá? Aí depois você tem que, numa criança, é muito comum problemas respiratórios alérgicos, muito comum, né? Pela própria situação que a gente vive, da cidade que a gente vive, choques térmicos, ar-condicionado, essa situação toda. Então, incidência de problemas respiratórios como rinite, sinusite é muito frequente, né? Então, isso tanto no adulto quanto na criança, mas na criança é muito importante isso ser verificado. E alteração, desvios das estruturas das fossas nasais. Então, primeiro você tem que fazer uma avaliação nesse sentido. Tá? Na criança, você tem o problema da hipertrofia das adenoides.
A criança que tem aumento das adenoides geralmente tem aumento das amígdalas, das tonsilas palatinas também, porque é o mesmo tecido. Então, é criança que tem problemas de amidalite, amígdalas grandes, geralmente tem adenoide grande. E aí você vai ver a situação que você possa atuar em cima disso, né? Partindo para a questão da respiratória, a nível da boca e da garganta, você vai avaliar justamente se tem alguma alteração estrutural, né? Crânio-facial, né? E os moles que estão aumentados numa pessoa. Isso daí em situação geral na questão respiratória. Existem distúrbios também de ordem neurológica e aí tem que ser avaliado isso também com o neurologista. Justamente. E as avaliações de todas que devem ser feitas, né? Tanto com um otorrino quanto com um neurologista, que é o caso da apneia central, distúrbios de ordem neurológica e respiratórios também, inclui uma avaliação também com o médico pneumologista. Doutor, a gente tem pergunta do internauta para o senhor. Vamos ver? Primeira pergunta. Oi, pessoal, meu nome é Roberto e eu queria saber com quais tipos de ronco nós devemos nos preocupar. Tem tipos de ronco, doutor? Na verdade, o ronco, ele é uma situação que causa um certo transtorno no convívio social. Então, isso muitas vezes pode ser até uma situação em que traga algum problema para a pessoa no seu convívio familiar. Ou, às vezes, uma pessoa que viaja muito e que com outras pessoas. Então, aquilo é uma coisa, vamos dizer, desagradável. Então, isso muitas vezes é uma situação preocupante. Lógico que, evidentemente, que você causar um transtorno para outras pessoas que estão ao seu redor não é uma situação ideal. Bom, além disso, não teria tanto problema, a não ser a questão da apneia. Porque um ronco, numa situação um pouco mais desse, pode evoluir para uma apneia. Você tem que avaliar isso, porque a apneia já é uma situação inaceitável. O ronco pode até ser aceitável dentro de certos limites. A apneia, não. Qual seria esse limite, por exemplo? O limite que não traga um comprometimento na qualidade de vida da pessoa, porque isso pode causar um distúrbio de sono, uma sonolência diurna, e também naquela questão do convívio social e familiar da pessoa. E olha só, então é importante, doutor, sempre procurar, é bom procurar um otorrinolaringologista. Tem aquela questão, porque eu vou ressaltar aqui que a gente tentou procurar pessoas que contassem um pouquinho dessa história. Tá. E a gente teve dificuldade, porque a mulher, não, eu não vou falar que meu marido ronca, né? Aí tá ali do lado e dá aquela cutucadinha, né? E tem essa questão. Então, o importante é procurar um médico, né? Ah, sim, porque durante muitos anos não se deu importância a essa situação. Durante muitos anos a medicina parece que estava dormindo em relação a isso. E depois começou diversos estudos, o próprio desenvolvimento da medicina do sono, e começou a se relacionar distúrbios, problemas orgânicos, cardiovasculares, problemas de ordem metabólica, relacionados e até hormonal, relacionados a uma má qualidade do sono. Então, a partir daí, começou-se o desenvolvimento de estudos e da própria medicina do sono. E existe, assim, relação entre homem e mulher, se o ronco, ele ocorre mais com uma faixa? É um pouco mais frequente no homem, um pouco mais frequente no homem, mas também existe na mulher. E mais frequente depois dos 55 anos de idade, também pela flacidez dos tecidos, enfim, da garganta, é mais frequente. E existe, então, uma relação entre ronco e apneia. A apneia, então, assim, muito brutamente falando, é o ronco que evoluiu, digamos assim? Conta um pouquinho pra gente. Sim, mais ou menos isso, né? É uma situação um pouco mais exacerbada, em que você chega a ter uma parada respiratória rápida, poucos segundos, mas inaceitável. Seria uma situação, assim, como que evolutiva. Isso na questão do ronco e da apneia relacionada ao problema respiratório. Certo.
que é a nossa área de atuação. Agora, existem problemas de ordem neurológica. Aí já é uma outra questão. Certo. Às vezes até independente. A gente tem uma outra pergunta do internauta. Boa tarde, meu nome é Valéria e eu gostaria de saber quais são os sintomas da apneia do sono. Os sintomas da apneia do sono são justamente esses, de uma situação em que a pessoa tem uma má qualidade de vida, porque a pessoa não vai perceber isso. A pessoa não vai perceber que deu uma paradinha respiratória. Ela vai perceber que, por exemplo, ela acorda muito durante a noite. Isso seria um sintoma, né? Mas geralmente é percebido por uma pessoa, se é uma criança, os pais que percebem isso, se é um casal, o cônjuge percebe isso. Então, agora, a pessoa que tem ronco e principalmente a apneia do sono vai ter uma sonolência diurna, uma qualidade de vida diminuída, uma capacidade de geral, né, do trabalho. Por exemplo, uma pessoa que do nada dorme, às vezes no transporte coletivo, às vezes no trabalho, está sempre cansado, isso é um indício de que está existindo um distúrbio sério, provavelmente uma apneia. O que ele pode perceber é isso. Então, enfatizando, existem aí, então, tipos de apneia, né, que está relacionado ao neurológico, né, só enfatizando. Sim. E o mais frequente é o problema respiratório. Que é o problema respiratório. São esses dois tipos? Mais ou menos isso. E quando a gente começa a observar isso, a primeira coisa é ir para um otorrino, o otorrino vai observar e encaminhar para o neurologista. Porque na verdade, sim. A medicina do sono, ela é relativamente uma coisa nova. Né? Ela tem alguns anos, mas não é uma especialidade que vem de 30, 40, 50, não. Então, isso durante muito tempo foi tratado só a medicina do sono, mas enfocando a questão de ordem neurológica e cardiorrespiratória. Só que se observa que a maioria dos problemas são de ordem respiratória das vias aéreas superiores. E essa é a área do otorrinolaringologista. Então, na verdade, em primeira instância, precisa ser feito essa avaliação. Sim, sem dúvida. Certo. Avaliar, porque inclusive o ronco, a causa do ronco está nas vias aéreas. Né? É a vibração dos tecidos moles da garganta. Isso é da área do otorrinolaringologista. Então, essa primeira avaliação, sem dúvida, tem que ser. E aí um exame onde vai se medir todos os parâmetros do sono, que é uma polissonografia. Esse exame pode ser feito por qualquer profissional de medicina do sono, quer seja um otorrino, quer seja um neurologista, né? E a partir daí se tem o diagnóstico da situação. E tem outros tópicos que a gente pode citar aqui, que pode causar apneia? Qualquer uma situação que cause, por exemplo, um relaxamento extremo da pessoa, né? Então, a pessoa que pode tomar um calmante para dormir, uma pessoa, por exemplo, que tem um relaxamento desses tecidos, por exemplo, por um consumo de uma bebida alcoólica à noite. Quer dizer, nada exagerado. Socialmente. Certo. Você pode sair com os amigos, com o seu cônjuge, tomar um vinho. Uma coisa gostosa, natural. Mas isso causa um relaxamento. E esse relaxamento, numa pessoa que já tem uma predisposição, vai ter uma situação desse tipo aumentada. E quais os tratamentos, doutor, tanto para o ronco quanto para a apneia? Existe cura ou a pessoa vai ter que conviver? Não, aí você tem que ter, primeiro, a avaliação diagnóstica da situação. Tá? Se o problema for um problema respiratório relacionado principalmente às vias respiratórias altas, nariz, seios da face, então você tem que fazer o tratamento disso. Né? Então, um osso, uma cartilagem nasal desviada, você tem que corrigir, para poder ter uma situação respiratória melhor. Né? Uma ressecção parcial daquelas estruturas que tem dentro do nariz, que são os cornetos nasais, enfim. Liberar o nariz por uma boa respiração. Já a nível da rinofaringe, é o aumento das adenoides, que é uma situação relativamente comum em criança.
E isso é a criança que ronca e que pode chegar até a apneia. E é cirurgia também? Isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico. Com relação ao ronco em si e a nível da garganta, você pode ter tratamentos cirúrgicos para ressecção, diminuição de tecidos aumentados de volume na garganta. Uma amígdala muito grande, muitas vezes, tem pessoas que têm amígdalas, as tonsilas palatinas bem desenvolvidas. Não tem, por exemplo, problemas de infecção de garganta, mas tem o problema respiratório pelo aumento excessivo das amígdalas palatinas, aumento dos tecidos moles, enfim, toda uma avaliação nesse sentido. Uma pessoa que tem um problema mandibular vai ter uma projeção da língua e da mandíbula para trás. Então você tem, numa apneia leve, você pode ter um tratamento com placas ortodônticas, né? Placas que fazem com que essa mandíbula e essa língua não fique tão projetada para trás, isso é com um ortodontista, né? E dessa maneira, então, diminuindo a projeção da língua para trás, você pode ter uma melhora numa situação de uma apneia leve, isso pode resolver. Evidentemente que emagrecer é fundamental. É isso que eu já ia te perguntar, como prevenir, né, o emagrecimento fundamental? Antes de tudo isso, se é uma pessoa que está num sobrepeso, ou até certamente já um pouco mais, não adianta a gente focar tudo isso, chegar num tratamento cirúrgico sem antes resolver uma situação básica que é de emagrecer, de diminuir o volume desses tecidos. Então isso é vital. A partir daí você pode chegar a um tratamento cirúrgico. E se for um problema de ordem neurológica, então tratamento com drogas, enfim, que podem ser feitas na avaliação do neurologista. Doutora, eu quero agradecer, foi muito elucidativa, esclarecedora a nossa conversa. Espero que volte mais vezes, a gente vai ter mais temas aí, espero que aceite o nosso convite. Os contatos aí do doutor já passaram na telinha, endereço, telefone do consultório, se você quiser é só entrar em contato, né? Muito obrigada, fiquei muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigado, Bia, foi um prazer também estar aqui no teu programa. Muito obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a nossa conversa é musical com a nossa atração, Rian Ramalho, que agora canta pra gente. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, acredita em Jesus Cristo, acredita em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o pedido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevaleceram,
Depois o véu rasgou e veio ao chão. Ele é cantor e estudante de fonoaudiologia, é isso mesmo? A paixão pela música começou ainda pequeno, quando tentava imitar vozes de cantores famosos. Me conta, Rian, seja bem-vindo ao Meio Dia em Revista. Boa tarde, tudo bem? Como era isso? Você tentava imitar com quantos anos? Uns 10 anos de idade, eu acho que eu tentava imitar a voz de um dos cantores, André Valadão. Ah, eu adoro, e aí gosto eu muito. ficava imitando a voz dele, eu falei, caramba, um dia eu quero cantar assim. Então eu ficava imitando. E você vem de família cristã? A gente sempre foi cristão, né? Uhum. A gente era católico, depois a gente se tornou evangélico. Eu tinha basicamente 10, 11 anos, mas quando a gente foi para a igreja evangélica. Mas aí tem cantor também na tua família ou você é o primeiro? Lá em casa não tem ninguém que canta, não. Aí teus pais, da onde veio esse dom, né? Da onde? Então, minha mãe, quando era mais nova, ela cantava, mas não durou muito tempo, né? Ela teve que fazer uma cirurgia e não pôde mais cantar. E quando é que você começou realmente a ir nos palcos, cantando, compondo? Como é a tua história? Eu comecei a cantar nos palcos quando eu tinha uma banda de rock, ela chamava Parresia, né? Eu era vocalista da banda e também tocava violão nela. A gente começou, acho que em 2010, por aí, tinha 5 anos a banda. Eu não era o primeiro vocalista da banda, né? Eu entrei um pouco depois e a gente gravou um CD e tudo mais. Mas isso sempre no cenário gospel, sempre no né? Cenário gospel. E como que é a recepção aí das pessoas em relação aos jovens cantando rock na igreja? Tem muitos jovens que gostam bastante, né? Tem uma banda muito conhecida chamada Oficina G3, que eu gosto bastante. E teve uma vez que a nossa banda quase abriu o show deles, mas por conta da iluminação, teve uns problemas de iluminação lá no evento e a gente não abriu, né, o evento. Mas assim, as pessoas gostam bastante. A gente vê que o rock também é uma forma de adorar a Deus, né? E a gente usa o rock para isso. Foi muito legal que algumas edições a gente falou do universo do skate, que foi o Dia Mundial do Skate. E a gente recebeu um pastor aqui, ele falou justamente isso, né? Que existem formas de trazer o jovem para a igreja, de pregar a palavra e nessa linguagem, né? Jovem, exatamente. É um rock. Aí a gente teve o MC Renovo aqui, legal, que já é, né, dessa área aí do black music e sempre na vertente gospel. Eu gosto, eu acho muito legal. E hoje, como é que tá a tua carreira? Você está em carreira solo? E qual é aí o teu repertório? Que ritmo você está trabalhando? Então vamos lá. Hoje eu não tenho mais a banda de rock, eu não estou mais na banda de rock. Por parado ou não, todos universitários, então todos estão estudando, mas por conta disso, né? Então eu tô seguindo nessa sozinho, eu segui no ramo da música, da fonoaudiologia, né? E então hoje eu tô tenho um canal no YouTube, eu abri um canal. Rian Ramalho. Porém, eu vou abrir outro canal junto com outro amigo meu, né? A gente ainda não tem. A gente já tem o nome, só que a gente não quer falar muito porque daqui a abrir e fazer material. Já tem convocação para vir falar no meio-dia quando tiver tudo ok. Tudo bem, por favor. A gente vem sim. Então eu tô seguindo sozinho agora e num canal do YouTube com esse meu amigo. Né? E as tuas inspirações? Minhas inspirações, a que eu sigo mais assim é o Mauro Henrique, que é justamente o vocalista da Oficina G3. Eu escuto ele assim todos os dias possível. Leonardo Gonçalves, que eu cantei 2 músicas dele. Gosto muito. Muito bom. E também o Guilherme de Sá. Guilherme de Sá, que é vocalista do Rosa de Saron. Então são 3 vozes assim, que aí você vê, caramba, são totalmente diferentes. Mas por quê? Porque justamente você tem que ter vários exemplos para você seguir. E a fonoaudiologia te ajudou aí na tua carreira como músico? Com certeza. Eu comecei a fazer a faculdade de fonoaudiologia quando eu tive um problema de voz, né? Eu cantava errado, eu não sabia que eu cantava errado, não tinha conhecimento que eu cantava errado. E eu tive que fazer fonoterapia por 6 meses. E eu nem sabia o que é que fazia na fonoaudiologia. E aí eu me apaixonei por essa área. Eu falei, cara, quando
eu vou fazer essa faculdade, larguei a faculdade que eu estava fazendo. Eu falei, não, eu vou fazer isso, eu quero trabalhar com cantores. Eu quero, assim, sabe, não deixar as pessoas sofrerem o mal que eu sofri. Né? Porque muitos cantores às vezes não sabem o que é que tem que fazer ou não. E é isso que você faz hoje também, trabalha com os cantores? Exatamente. Olha que legal, e com as apresentadoras. Com certeza, né? Voz falada, voz cantada, a gente né? Muito obrigada pela participação. Já fica aí o convite para você voltar com teu amigo também, ou só, se tiver algum evento, algum trabalho para divulgar, meio-dia sempre de portas abertas. Eu vou dar um tchau, tá bom? Os teus contatos já estão passando na telinha. E você termina cantando pra gente, tá bom? Tudo bem. Meio-dia vai ficando por aqui, ele foi feito com todo carinho para você. Amanhã a gente te espera para nossa Terça da Beleza especial, Vaidade Masculina. Você é um homem vaidoso? Afinal de contas, sábado, dia 15, foi o Dia Nacional do Homem e a gente vai fazer uma homenagem para você. Beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua semana. E amanhã a gente está de volta. Aproveita o dia. Tchau. Rian, canta pra gente. Não fique assim. Vou ficar ao teu lado, meu filho. Os dias tristes virão, mas a alegria vem pela manhã. O teu amor me consola, a tua presença me basta. Transforma minha vida, me sara. Te quero ter, mesmo em lutas e fraquezas. Tua mão vem amparar, sendo servo teu e escolhido. Em tuas asas venho me abrigar, mesmo em lutas e fraquezas. Tua mão vem amparar, sendo servo teu e escolhido. Em tuas asas venho me abrigar, pois o teu prazer